Uma das maneiras de você participar do mercado imobiliário é através da incorporação imobiliária. E o que é legal desse modelo? Que você não está sozinho. Você, junto com outros investidores e outras pessoas, consegue participar de algo muito maior. No caso, aqui a gente está num prédio. E eu quero contar um pouquinho a história de como foi que a gente concebeu esse prédio. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a localização. Foi muito importante a gente identificar um terreno que tivesse, por si só, uma geração de demanda. Isso é fundamental, por quê? O objetivo desse prédio, ele é locação. Então, um grupo de investidores se uniu para fazer a construção de apartamentos que serão de uso para uma renda passiva no futuro. Então, nada mais do que a importância da demanda para esse local ser uma demanda que supra essa necessidade. Alguns pontos legais aqui para nós. A gente tem o principal fator de demanda, que é a Universidade Federal aqui do ABC. Nós temos um bairro que está com uma expansão imobiliária. À nossa volta, nos últimos 2, 3 anos, pelo menos umas 6, 7 torres foram construídas. Então, há um fluxo migratório e uma expansão aqui na região. Temos todo o desenvolvimento urbano, como escolas estaduais, escolas privadas, mercado, toda uma região e um ecossistema que está vivendo aqui na região. Então, legal, superado a demanda, a gente partiu para o segundo fato, que é o quê? Que produto idealizar para esse terreno, para esse prédio. Daqui a gente partiu para 2 plantas, que eu vou mostrar para vocês no meio do vídeo. Uma planta de 40 metros quadrados, com um dormitório e um banheiro, e uma segunda planta com 60 metros quadrados, que a gente tem 2 dormitórios, sendo uma suíte e um banheiro também. Vamos acompanhar esses apartamentos na sequência. Só que o que é o legal disso daqui? O tamanho desse apartamento, para o público identificado, ele dá o cruzamento perfeito, ou seja, a gente tem baixa probabilidade de ter vacância no projeto, que é o objetivo principal do grupo de investidores que foi concebido, que foi unidos para fazer esse produto. E aí, isso é interessante porque, outro fator, porque não existe certo e errado, não existe o ideal, existe o que você mais tem certeza de tentar acertar. Uma coisa interessante aqui é, quanto mais próximo de tentar acertar, mitigando esses fatores externos, você consegue contornar e superar, mais sucesso você vai ter para o seu investidor final. E aí, tendo resultado, tendo sucesso, o seu investidor fica feliz, você consegue cativá-lo, fidelizá-lo para novos empreendimentos e novas oportunidades. E por que isso é bom? Porque a recorrência no mercado imobiliário é fundamental. Se você busca uma criação de patrimônio, se você busca uma criação de renda passiva, se você quer ter um capital entrando, uma receita entrando para você mensalmente do mercado imobiliário, você ter uma recorrência e ter continuidade no seu investimento é completamente fundamental. Bom, e aqui a gente está na primeira unidade que eu vou apresentar para vocês, que é a de 60 metros quadrados. Depois que a gente entra no apartamento, na unidade, temos a cozinha e a lavanderia separada. Isso parece bobagem, mas atualmente os projetos não estão vindo com a lavanderia separada da cozinha, tá uma coisa só. E assim, sendo muito honesto e a opinião muito pessoal, é que se isso tá separado, é melhor, o produto tem mais qualidade e você consegue ter até mais prazer em usar a sua cozinha também. Nada como ter a roupa, a máquina de lavar e o tanque escondido fora do campo de visão de uma visita, uma coisa assim. Aqui a gente tem a nossa sala e junto com a sala um terraço. Esse terraço é um terraço que está vindo preparado com um ponto de esgoto e um ponto de água, além de uma tomada. O que isso quer dizer? Se você tiver interesse, você pode fazer uma pia e eventualmente colocar uma churrasqueira elétrica, o que para um apartamento de 60 metros quadrados é um diferencial. Então isso foi um ponto que a gente trouxe como uma possível melhoria, um upgrade no apartamento, a critério do morador final, mas que daria um diferencial para o tamanho da unidade. Vindo para cá, a gente tem o banheiro, segundo banheiro no caso, que atende o segundo dormitório e também o uso do dia a dia do apartamento. É um banheiro completo, com pia, vaso e chuveiro. Atrás de mim é o segundo dormitório, pode ser usado como escritório, enfim, o uso é livre, com certeza. E aqui a gente tem a suíte. Essa suíte
é uma suíte confortável para o padrão do apartamento. A gente tenta tomar o cuidado de não fazer cômodos muito estrangulados, muito pequenininhos, e tenta dar sempre o máximo de qualidade e conforto para quem está morando e usando no dia a dia. Então, um tamanho de apartamento de 60 metros quadrados, com 2 dormitórios, 2 banheiros, um terraço amplo, lavanderia, cozinha, a gente acredita que a planta ficou bem legal. E aqui é um banheiro que, assim, para uma suíte, tá bem confortável. Vocês podem ver que dá uma circulação, uma amplitude muito, muito legal. O apartamento de 40 metros quadrados é muito similar a esse. E ele é retangular, o que acaba trazendo uma facilidade na nossa planta e também não tem muito o que inventar, essa é a minha verdade, porque é um apartamento retangular de 50 metros quadrados, você separa banheiro, separa o dormitório, põe a sala, a cozinha, a lavanderia, mas vamos conferir aqui junto, vem cá. Os apartamentos de 40 metros quadrados são os dois do meio. A gente tem a cozinha com a lavanderia, vem ver a lavanderia aqui. A lavanderia é ampla para um apartamento. Você consegue ter um tanque, uma máquina, dá para ter espaço de varal confortável. Isso é muito bom e é um diferencial. A sala, também temos o terraço nesse apartamento, só que é um terraço um pouco menor. E nesse aqui a gente não tem o ponto da churrasqueira elétrica. Acaba que não tem espaço para isso, então também a gente tem que entender as nossas limitações, né? Dessa parte aqui a gente tem o dormitório. Não é suíte, por ser um dormitório só, a gente precisava que o banheiro tivesse um atendimento para a área social. E para evitar aquele constrangimento do banheiro social, ter que passar pelo dormitório, às vezes a pessoa não quer isso, invadir privacidade, então o banheiro é separado. E aqui é um banheiro também confortável para um apartamento de 40 metros quadrados. E agora falar um pouquinho do prédio. O que torna esse prédio um diferencial? O que tem de comodidade? O que um futuro morador ou inquilino, que também é um morador, vai usufruir daqui do prédio, né? Então, a nossa ideia foi que a gente tivesse 2 salões de festas, os 2 com churrasqueira. Por que isso? Um tem um conceito ser um pouquinho menor, aonde que a ideia era que fosse uma extensão da própria residência. Então, você quer ter uma reunião com 8, 6 amigos, você consegue usufruir de um salão de festas menor. E o outro já é um salão de festas um pouco maior, que é o salão de festas mais tradicional para 40, 50 pessoas. Então, acompanha comigo. A bagunça, a gente está em obra, então a gente está usando também uma parte dos ambientes para estocar material e tudo mais. Mas esse aqui é o nosso segundo salão. E essa área externa vai ser a área da churrasqueira. Ao nosso lado, a gente tem o segundo salão. E além disso, o que mais traz o prédio, que são itens que a gente julga totalmente importante hoje. Temos o espaço beauty, temos salão de jogos, playground externo, coworking, sala de reuniões, piscina infantil, piscina adulto, espaço de vivência, banheiro PCD, banheiro masculino, banheiro feminino, enfim, a lista é enorme. Com certeza não está faltando nada do que um prédio numa cidade hoje precisa para ter comodidade. Uma academia de tamanho amplo, tem também um espaço de delivery room para poder armazenar todas as encomendas que chegam. Quem sabe que o volume hoje é muito grande. Aqui nesse prédio são 80 apartamentos, então com 80 apartamentos a gente imagina o volume de entregas e caixas chegando diariamente. Mas o legal é que quando se faz um prédio, quando se faz um projeto de térreo, o importante é tentar englobar ou cobrir o máximo das necessidades diárias daquele público, né? Então, se você tem academia, se você tem um coworking, um salão de festas, uma piscina, isso já é uma extensão, porque qual que é a ideia, principalmente dos apartamentos um pouco menores hoje nas cidades? É que você tenha o térreo e toda a área de vivência como sendo um complemento da sua unidade. Então, se a sua unidade tem 60 ou 40 metros quadrados, se você tem mais um salão de 20 metros quadrados para usar, uma sala de reunião de 5 metros quadrados para utilizar, você tem um delivery room para receber suas encomendas, você tem um espaço de vivência externo, você tem a piscina,
tudo isso facilita e traz ainda mais valor agregado para sua unidade. E o vídeo de hoje foi um vídeo um pouco diferente. Qual que era a ideia? A ideia era mostrar que existe várias maneiras de você poder investir no mercado imobiliário, e quando você participa do mercado imobiliário através de uma incorporação, é muito mais do que apenas investir. Existe toda uma ideia de produto, todo um trabalho que ocorre muito antes disso. Então, quando o investidor já chega para participar de uma incorporação, minimamente 1 ano passou já estudando projetos, estudando o mercado, estudando a localização. Isso é muito legal trazer, porque nem sempre as pessoas têm essa ideia e a magnitude que tudo isso está envolvido e tudo mais. Participar de uma incorporação imobiliária, para o investidor, a vantagem é que ele participa de algo que às vezes não conseguiria com um todo, com uma possibilidade de ganho maior, um produto que às vezes não está na mão dele, não é fácil adquirir, mas quando você tem a expertise de quem está envolvido e traz essa possibilidade, é interessante. Obviamente que uma incorporação imobiliária também há os seus riscos, tem os seus pontos de atenção a tomar, isso é mitigado com a experiência de quem está te envolvendo, como que você conversa, e até o seu grau de maturidade nesse mercado. Isso também é muito importante alertar que a incorporação não é para todo mundo. Às vezes, se você é um investidor iniciante no mercado imobiliário, você tem que dar alguns passos para trás, iniciar de maneira diferente e adquirindo experiência, adquirindo casca para estar aberto às dificuldades e aos riscos que pode desenvolver numa incorporação de um edifício como esse, mas os ganhos e os benefícios são muito amplos e muito legais. Então, a ideia do vídeo era trazer também um pouquinho do que a gente pensou para fazer esse produto, qual que era o público-alvo do produto, como seria a tipologia, e saber que não existe nem certo nem errado, não existe o que tá deixando para trás, o que não tá colocando aqui, tudo depende da localização e realmente do que você busca atingir e complementar. Se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, quiser saber um pouco mais sobre a incorporação ou até outros modelos de investimento no mercado imobiliário, deixa aqui a sua mensagem, vamos conversando, vamos trocando ideia, e não esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos do mercado, vídeos de alavancagem financeira, investimento e criação de renda passiva, sempre envolvendo os imóveis. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e a gente se vê por aí.